Como vimos anteriormente, os átomos de carbono têm a propriedade de se unir, formando estruturas denominadas cadeias carbônicas. Átomos diferentes do carbono podem fazer parte da cadeia carbônica, desde que estejam entre átomos de carbono. Os mais frequentes são os átomos dos elementos oxigênio, nitrogênio, e nessas situações são denominados de heteroátomos. Para exemplificar o que foi dito, temos as seguintes estruturas. Por exemplo, nessa primeira estrutura, eu tenho a seguinte cadeia carbônica. Note que essa cadeia carbônica tem a presença dos átomos de carbono. No entanto, vocês podem notar que eu tenho aqui a presença de um átomo de oxigênio. Esse átomo de oxigênio, ele está entre dois átomos de carbono. Então, note que ele está ligado a esse átomo de carbono e a esse átomo de carbono. Então, nessa situação, esse oxigênio ele faz parte da cadeia carbônica, pois está entre átomos de carbono. E nessa situação, eles são denominados de heteroátomos. Aqui temos uma segunda estrutura, uma estrutura cíclica, e eu tenho aqui representado a sua cadeia carbônica, composta por esses três átomos de carbono ligados entre si. Nessa terceira estrutura, eu tenho a seguinte cadeia carbônica, que está destacada em rosa. Então, com isso, chegamos à seguinte definição de cadeia carbônica. Cadeia carbônica é o conjunto de todos os átomos de carbono e de todos os heteroátomos que constituem a molécula de qualquer composto orgânico. Em uma cadeia carbônica, os átomos de carbono podem ser classificados de acordo com o número de carbonos a ele ligados. Assim, temos a seguinte tabela com as definições para cada uma das classificações. Então, notem que o carbono ele pode ser classificado em primário, secundário, terciário, quaternário. Essa classificação se dá de acordo com o número de outros átomos de carbono que estão ligados a ele. Então, por exemplo, o carbono primário ele está ligado a, no máximo, um outro carbono, enquanto que no secundário ele está ligado a dois outros carbonos, no terciário a 3 e no quaternário a 4 outros carbonos. Então, para a gente poder ilustrar melhor essas definições, vamos analisar a seguinte estrutura e classificar os seus carbonos. Então, veja que esse primeiro carbono aqui ele está na extremidade e só está ligado a um único carbono. Então, portanto, ele é classificado como sendo um carbono primário. Esse carbono aqui, note que ele está fazendo duas ligações simples com dois outros carbonos e uma ligação dupla com este carbono. Então, portanto, ele está ligado a 3 carbonos e ele é definido como sendo um carbono terciário. Vejamos, por exemplo, esse outro carbono aqui. Note que ele está ligado por uma ligação simples a este carbono e por uma ligação tripla a este outro carbono. Então, portanto, ele é definido como um carbono secundário, pois ele está ligado a 2 outros carbonos. Um exemplo de carbono quaternário é este aqui. Então, note que ele está formando apenas ligações simples com 4 outros carbonos. Então, ele está ligado a esse carbono, a esse carbono, a esse e a esse. Então, portanto, ele está ligado a 4 outros carbonos, então ele é classificado como sendo quaternário. Outra forma de classificar os carbonos é em relação ao tipo de ligação feita pelo carbono. Logo, podemos classificar em carbonos saturados e insaturados. Os carbonos saturados apresentam 4 ligações simples, ou, em outras palavras, são os carbonos que apresentam apenas ligações sigma. Já os carbonos insaturados apresentam pelo menos uma ligação dupla ou uma tripla. Em outras palavras, os carbonos insaturados apresentam pelo menos uma ligação pi. Na estrutura apresentada anteriormente, podemos classificar os carbonos da seguinte forma. Então, anteriormente a gente classificou os carbonos em relação à quantidade de outros átomos de carbono que estavam ligados a ele, né? Em primário, secundário, terciário, quaternário. Agora nós vamos classificar de acordo com os tipos de ligação feitos por eles. Então, antes de mais nada, vou definir esses conceitos de ligação pi, de ligação sigma e ligação pi. Por exemplo, nesse carbono aqui, em que há apenas ligações simples, ele está ligado a 4 outros átomos apenas por ligações simples. Sempre que vocês visualizarem essas ligações simples, elas sempre serão sigma. Então, ligação simples é sempre uma ligação sigma. Se eu tiver um carbono formando duas ligações simples e uma ligação dupla. No caso das simples, como nós já vimos, são sempre ligações sigma. E no caso da ligação dupla, a primeira ligação é uma ligação sigma e a segunda é uma ligação pi.
No caso de eu ter um carbono ligado através de uma ligação tripla e uma ligação simples. Então, nesse caso, a ligação simples ela é uma ligação π, aliás, sigma. E no caso da ligação tripla, a primeira ligação será sigma e as demais serão ligações π. Ok? Então vejamos aqui nessa seguinte estrutura. Então a gente pode perceber que esse primeiro carbono, ele tem apenas ligações sigma? Não, ele tem duas ligações simples e tem uma ligação dupla, ou seja, uma ligação sigma e uma ligação π. De uma forma mais fácil, vocês podem perceber que ele tem uma ligação dupla. Então, portanto, ele já é classificado como carbono insaturado. Um exemplo que eu tenho carbonos insaturados é esse carbono aqui. Então, nota que ele está ligado a outros carbonos, só que através de ligações simples. Em outras palavras, ele tem apenas ligações sigma. Então, cada ligação simples é uma ligação sigma. Então, portanto, ele é um carbono saturado. Veja, por exemplo, aqui no caso da ligação tripla. Tem dois carbonos insaturados, ou seja, eles estão formando ligação tripla um com o outro. Então, os dois, portanto, são carbonos insaturados. No caso desse carbono aqui, ele está apenas formando ligações simples. Então, ele forma uma ligação simples com outro carbono e uma ligação simples com outro carbono. Isto é, uma ligação sigma com esse carbono e uma ligação sigma com esse carbono. No caso dos hidrogênios, a gente tem dois hidrogênios e estão formando ligações sigma com carbono. Então, ligações simples. Portanto, ele é um carbono saturado. Após definido o conceito de cadeia carbônica, vamos agora estudar as classificações das cadeias carbônicas. As cadeias carbônicas podem ser classificadas sob três aspectos: quanto à disposição dos átomos de carbono, isto é, como os átomos de carbono estão conectados na cadeia, quanto ao tipo de ligação entre os átomos de carbono e quanto à natureza dos átomos que constituem a cadeia. Em relação ao primeiro aspecto, as cadeias podem ser classificadas em cadeias abertas e cadeias fechadas. As cadeias abertas apresentam no mínimo duas extremidades. Como veremos mais adiante, pode apresentar mais de duas, mas sempre terão no mínimo duas. Outra característica importante, as cadeias abertas não apresentam ciclos ou anéis e podem ainda ser classificadas em cadeias lineares ou cadeias ramificadas. A cadeia linear apresenta somente duas extremidades, enquanto a cadeia ramificada, por sua vez, apresentará no mínimo três extremidades. Como exemplos de cadeias abertas, temos os seguintes compostos. Então veja esse primeiro composto. Ele é uma cadeia aberta linear, pois apresenta apenas duas extremidades. Da mesma forma, temos esse composto, que também é uma cadeia aberta linear, pelo mesmo motivo do primeiro. Agora, nota essa seguinte estrutura. Já adianto que é uma cadeia aberta linear, mas você poderia pensar, opa, e esse oxigênio aqui? Não se trata de uma ramificação, de uma terceira extremidade? Não. Então veja que esse oxigênio aqui, ele não faz parte da cadeia carbônica. Isto porque ele não está, por exemplo, temos esse oxigênio aqui, ele está entre átomos de carbono, portanto faz parte da cadeia carbônica, o que não ocorre para esse oxigênio. Então ele não é parte da cadeia e, portanto, essa cadeia aqui ela é classificada como sendo aberta e linear. Esse quarto composto aqui, veja que é uma cadeia aberta ramificada, ou seja, ela apresenta três extremidades, como vocês podem perceber. Três extremidades. Então, uma cadeia aberta ramificada. Da mesma forma, tenho esse outro composto, que também é classificado como sendo cadeia aberta ramificada pelo mesmo motivo, isto é, ela apresenta três extremidades. Essa aqui é uma ramificação, mas também poderia considerar essa outra parte aqui como sendo também uma ramificação, não importa. As cadeias fechadas ou cíclicas, por outro lado, não apresentam extremidades, e os átomos dão origem a um ou mais ciclos, também denominados de anéis. As cadeias cíclicas podem ser classificadas em cadeias aromáticas e não aromáticas. As cadeias aromáticas apresentam pelo menos um anel benzênico, enquanto as não aromáticas, por sua vez, não apresentam um núcleo aromático ou benzênico. Como exemplos de cadeias fechadas, temos os seguintes compostos. Aqui eu tenho a primeira estrutura, que denominamos de benzeno, é a cadeia aromática mais simples e ela pode ser representada também da seguinte forma, né, que também é muito encontrada nos livros e tal. Então aqui eu tenho a outra representação para o benzeno. Note que esse círculo aqui no centro não é oxigênio, né? Muita gente acaba confundindo com oxigênio, mas não é. É apenas uma representação da deslocalização dos elétrons das ligações π ao longo do anel. Como vocês podem perceber, eu tenho aqui algumas ligações duplas.
E na verdade, né, isso é até um conteúdo um pouco mais avançado, esses elétrons estão deslocalizados sobre a estrutura do anel. Então temos essa outra representação. Essa estrutura ela é classificada como uma cadeia fechada, pois não há extremidades, como vocês podem observar, e aromática. Essa segunda estrutura, eu tenho aqui uma estrutura, né, que é classificada como cadeia fechada aromática. Então, note que é uma cadeia fechada, pois não há extremidades, e aromática, porque eu tenho a presença de dois núcleos aromáticos. Então, portanto, essa estrutura é uma cadeia fechada aromática. Esse último composto aqui, ele também é classificado como uma cadeia fechada aromática, pois não tem extremidades, e nós temos aqui dois núcleos aromáticos. Note que nesse caso aqui, no segundo, eu não tenho átomos comuns entre os dois núcleos. Não tenho átomos de carbono comuns aos dois núcleos. Enquanto que nesse caso aqui, eu tenho esses dois átomos de carbono que são comuns aos dois núcleos aromáticos. As seguintes estruturas, elas são classificadas como cadeias fechadas não aromáticas. Então veja que essa primeira estrutura ela é classificada como cadeia fechada, pois não apresenta extremidades, só que não aromática, pois não há núcleo aromático presente nessa estrutura. Da mesma forma, nessa segunda estrutura. Então tem uma cadeia fechada, pois não apresenta extremidades, mas não aromática, porque não tem uma presença de um núcleo aromático. Ainda temos as cadeias classificadas como cadeias mistas. Como exemplo, temos os seguintes compostos. Note que essas estruturas apresentam extremidades livres e ciclos. Então, nessa primeira estrutura aqui, por exemplo, eu tenho a presença de um ciclo e a presença de uma estrutura. Então, ela é classificada como cadeias mistas. Da mesma forma, essa segunda estrutura. Tenho dois ciclos e duas extremidades livres. O segundo aspecto diz respeito aos tipos de ligações entre os átomos de carbono. Nesse sentido, podemos classificar em cadeias saturadas e cadeias insaturadas. As cadeias saturadas apresentam somente ligações simples entre os átomos de carbono que fazem parte da cadeia. Já as cadeias insaturadas apresentam pelo menos uma ligação dupla ou tripla entre os átomos de carbono que constituem a cadeia. Como exemplo, temos os seguintes compostos. Então veja que esse primeiro composto aqui é classificado como cadeia saturada, pois todos os carbonos que fazem parte da cadeia estão ligados entre eles apenas por ligações simples. Esse segundo composto, ele também é classificado como cadeia saturada. Veja que todos os átomos que pertencem à cadeia estão ligados uns aos outros apenas por ligações simples. Mas você poderia pensar, não, peraí, esse carbono aqui, ele está ligado por uma ligação tripla ao nitrogênio. Mas vamos com calma. Ele está ligado com o nitrogênio através de uma ligação tripla. Só que ele está ligado, vocês podem perceber que entre os carbonos da cadeia, há apenas ligações simples. Portanto, essa ligação tripla aqui não fere a definição dada anteriormente. Então, portanto, é uma cadeia saturada. Essa outra estrutura aqui, ela é classificada como insaturada. Veja que agora eu tenho uma presença de uma ligação dupla entre dois carbonos que fazem parte da cadeia. Assim como essa última estrutura aqui, em que eu tenho a presença da ligação tripla entre dois carbonos que constituem a cadeia. O terceiro aspecto diz respeito à natureza dos átomos que compõem a cadeia. Nesse sentido, podemos classificar as cadeias em homogêneas e heterogêneas. As cadeias homogêneas são constituídas apenas por átomos de carbono, enquanto as cadeias heterogêneas apresentam pelo menos um heteroátomo. Como exemplos, temos os seguintes compostos. Então veja que nesse primeiro composto, em toda a cadeia carbônica, eu não tenho a presença de outro átomo além do átomo de carbono. Então, portanto, ela é classificada como uma cadeia homogênea, né, dada a definição. Nesse segundo composto, veja que eu só tenho átomos de carbono na cadeia carbônica. Então, portanto, ela é classificado como cadeia homogênea. Agora, note nesse terceiro composto. Então, eu tenho aqui representado em rosa a sua cadeia carbônica. Veja que agora eu tenho nitrogênio fazendo parte da cadeia carbônica. Então, portanto, ele é um heteroátomo. E nesse caso, portanto, eu tenho uma cadeia heterogênea. Tem a presença de um átomo é diferente do carbono. Pode ser um oxigênio, pode ser um nitrogênio e etc. Então, nessa última estrutura, eu tenho a presença do oxigênio.
Então, portanto, um heteroátomo tem um oxigênio fazendo parte da cadeia carbônica, pois, como vimos anteriormente, é um átomo que está ligado entre átomos de carbono, então, portanto, faz parte da cadeia carbônica, e nesse caso a gente classifica como cadeia heterogênea, dada a definição anterior.